Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ei, Ricardo, bom dia. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia, Fernanda. A gente tem edição parte 2 aqui do que a gente deve ou não aceitar de oferta de serviço em um posto de combustível, por exemplo, não é isso? É verdade, né, Fernanda? Porque os postos de combustível deixaram de ser um local só para abastecer, né? Hoje, todas as empresas, na realidade não é só posto, todas as empresas querem aumentar o seu faturamento. Com isso, os frentistas têm que oferecer serviço para os seus clientes, né? E aí o problema é o despreparo muitas vezes até mesmo dos motoristas, assim, né, que desconhecem sobre a manutenção do seu carro e acaba pagando por alguns serviços que não necessitam. Às vezes, como por exemplo nós falamos, o completar o óleo é algo que as pessoas vai apresentar a vareta, claro, o óleo vai estar quente, consequentemente o óleo está na parte superior e a pessoa acaba botando óleo a mais, falamos sobre isso semana passada. O aditivo no combustível. Poxa, hoje os postos já oferecem a gasolina aditivada, então você não precisa colocar mais o aditivo, é outra coisa também que acaba você gastando dinheiro a mais que não tem necessidade. Checar o fluido de freio, esse que nós falamos também muito rápido devido ao tempo, mas isso aqui é importante, tá, Fernanda, pelo seguinte, caso o reservatório de freio esteja baixo, e você precisa continuar uma viagem, está fazendo uma viagem, então é uma questão de segurança. Você pode completar, coloca qualquer óleo para que você não fique sem freio, o teu carro não fique sem freio. Então isso é muito importante. Logo em seguida você vai procurar um mecânico da sua confiança para troca do fluido de freio. Agora, algumas regras precisam ser observadas. Se o posto tiver uma condição, um mecânico, tiver elevadores para poder fazer a troca do óleo por completo, e depois fazer a sangria das 4 rodas, você pode fazer a troca, não há problema nenhum, mas precisa ter o profissional capacitado, porque é um item de segurança. Se ficar ar no sistema, Fernando, esse é o problema. E na hora que você precisar do freio, você não vai ter o freio. Aí o pé vai lá embaixo. Já aconteceu com você, Fernanda, não, né? Não. Nem sei que situação é essa. Você Fernanda, frear e ele não frear, é isso? Quando você bota o pé no freio, o freio vai lá embaixo, vai até o final. Talvez algum ouvinte aí, depois pode até comentar, que pisou no freio e foi lá no final. O que acontece? Às vezes ficou ar no sistema, ou você está com o teu carro com vazamento e você perdeu o freio. Aí, minha amiga, aí não tem jeito. Você vai e tira o pé. Os mais experientes, quando é ar no sistema, você tira o pé, dá 2, 3 bombeadas no pedal de freio, o freio volta, você consegue dar uma segurada no carro, mas é um susto que você toma. Você fica assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vai bater. Vai bater. Uhum. Olha, é uma loucura. Então, isso é muito complicado. Então, trocar o óleo no posto, óleo de freio, só se o posto tiver capacidade técnica para fazê-lo, né? É muito importante. Agora, o aditivo do radiador, esse também é muito oferecido, as pessoas oferecem. Olha, está precisando de trocar a água do radiador, o líquido de radiador. Não tem problema nenhum se você tiver ali um profissional. Mas geralmente a pressa, a correria, a pessoa vai lá e fala, está faltando um pouquinho de água. Ela abre aquele reservatório, o motor está quente, o radiador está quente, o sistema está todo quente. O que vai acontecer? Vai jogar essa água para fora. Aí a pessoa vai e coloca um pouco de água, é uma água que geralmente é da torneira, não está certo, está errado, e o certo é esgotar toda aquela água, colocar um aditivo novo, observar no manual do fabricante qual o tipo de aditivo e colocar a quantidade certa. Lembrando que não pode ficar ar no sistema também. Se ficar ar no sistema de arrefecimento, vai dar aquecimento no motor, né? A válvula termostática não abre, o funcionamento não é correto e o que acontece? A temperatura sobe. Então, lá na oficina, ou na oficina da tua confiança, é mais fácil porque o carro fica parado mais tempo, espera, e no posto geralmente é rápido, né? Então, tem que ter muito cuidado para você não ter problema. Além de se queimar, além de você colocar um aditivo, né, que às vezes não é um aditivo muito bom, você tem que ter todo esse cuidado. Então, se seu carro faltar água realmente,
você precisa seguir viagem, aí é outra história. Mudou tudo, tá, Fernando? Aham. Seguindo a viagem, precisa... Aí é emergência, né? Espera, coloca um pouco d'água, coloca o aditivo, para sair do sufoco. Mas no dia a dia, naquela correria, você está indo para o trabalho e vai abrir o reservatório, você vai ficar ali meia hora, 40 minutos no posto, esperando esfriar para poder colocar água, aquela coisa toda, para você seguir para o seu trabalho. Então, não recomendo. Agora, a última coisa, que é o quinto, né, que todo mundo é muito simples, paleta de para-brisa. Colocar shampoo no reservatório, né, do limpador e calibrar os pneus, esse item, caso necessário, não tem nenhum problema em fazer a troca no posto de gasolina, principalmente se estiver chovendo, né? Tá chovendo, você observou que a paleta não está limpando bem, tá arranhando ali o para-brisa, também com tomar cuidado. A gente pega muitos carros aqui que estão com os vidros arranhados, e isso é difícil depois recuperar esse vidro, você vai ter que trocar esse vidro, é coisa simples. Vai lá e troca as palhetas, não há problema. Colocar o shampoo também recomendo, é barato, é uma coisa simples, é fácil, não há problema nenhum, facilita na limpeza, né, do para-brisa, principalmente desengordura, né? Como é que é? Ele desengordura o vidro? Desengordura, limpa com facilidade, a parte na hora de você dirigir vai ficar muito melhor, enfim. E também calibrar os pneus. Essa coisa de calibrar o pneu, geralmente o frentista nem oferece. Mas isso eu considero muito importante. É o ideal que você... porque a pessoa, Fernanda, tem que sair do carro, tem que ir lá marcar quantas libras, ela tem que abrir cada pisto, colocar... desculpa, dá preguiça às vezes, né, Fernando? Dá preguiça, você tá arrumado, não quer, mas acaba esquecendo. Aí passa 2, 3 meses sem calibrar o pneu. O certo é que você o faça de 2 vezes no mês. No mínimo, 1 vez no mês, você calibre os pneus. O fabricante... alguns deles mandam você calibrar semanalmente, mas eu acho que de 15 em 15 dias, no mínimo 1 vez por mês, você vai estar com os pneus ali sempre calibrados, não vai comer pneu nem para um lado nem para o outro, você vai estar tranquilo. Fora que economiza também em torno de 20% quando você não tem o pneu descalibrado, isso é, ele murcha, o poder de arrasto dele é menor, né? E aí ele bom, o poder de arrasto é menor, mas quando ele está descalibrado, ele vai fazer mais força para poder o carro poder sair da inércia. Então, é o impacto com o asfalto que faz com que ele vai perdendo o ar? Ele vai gastando. Hoje os pneus não tem mais câmara, né? Não tem mais aquela câmara de ar. É um pneu que ele faz um isolamento junto com a roda, e muito bem feito, mas ele com o tempo ele vai soltando pelo pisto, ele tem o aquecimento, ele aquece, ele esfria, as temperaturas vão mudando de acordo com o tempo também e o contato com o solo. E aí você acaba perdendo. Então, a média é 34 libras, 32 libras. Aí muitas vezes você vai lá, poxa, esse aqui está com 28. Ele já está mais, né? Às vezes é um pneu que sempre está... Todos eles saem de 32 para 30, aquele está com 28. Pode crer, aquele tem um problema no pisto, ou tem um prego, alguma coisa que está ali. Aí o borracheiro vai tirar, vai olhar direitinho. Opa, tem um prego aqui, um micro... Aí vai lá, puxa e bota lá uma coisinha e resolve o problema do vazamento. Então, tenho perguntas aqui. Vamos lá. O Gerson está lembrando que a gente não pode esquecer de calibrar o step. Okay? Bem lembrado, Gerson. O Gilmar pergunta qual o melhor horário, por exemplo, para abastecer. Dia frio, quente, carro frio, motor quente, faz alguma diferença? Faz. O ideal é que você abasteça pela manhã ou à noite, né? O motor, no dia de calor, assim, muito quente, as pessoas, os experts nesse assunto, dizem que você acaba perdendo combustível nesse sentido, né? Você acaba colocando um valor, mas quando ele esfria, você perde um pouco de massa ali, um pouco de combustível. E o ideal é que você o faça pela manhã ou à noite. Tá, e ainda nessa onda do frio e do quente, o Douglas me pergunta o seguinte: como não é possível calibrar um pneu quente, qual é a distância máxima que eu posso andar até um posto para calibrar pneus? Douglas, boa pergunta. Você saindo de casa pela manhã, você vai para o primeiro posto, às vezes está 1 ou 2 quilômetros, 3 quilômetros. Isso não interfere tanto, né? Mas quando você rodou o dia inteiro, está numa viagem, a saída daqui está lá em Meaípe, Guarapari, fala, esqueci, agora eu vou calibrar.
o motor está quente, as rodas estão quentes, vai dar diferença. Então, o ideal é que você o faça logo que sair de casa pela manhã ou antes de uma viagem longa, mas logo pela manhã você pode fazer. Ou então antes, à noite. Eu vou abastecer meu carro, preparar meu carro, já vou calibrar para que eu possa sair 4 horas da manhã, não ter problema nenhum, fazer uma grande viagem. Então você deve fazer sempre, logo que sair de casa, com os pneus frios. Uhum. O David tem a resposta aqui, por que o pneu esvazia. Ele diz que a borracha em si, ela possui microfuros. E isso ajuda no esvaziamento, porque até o step, que está protegido desse impacto do dia a dia, ele também esvazia. Perfeito, David. É isso aí. Nossos ouvintes sempre contribuindo com o nosso programa, né, Fernanda? Obrigado, David. Valeu mesmo. Tem Acrescentou, mais. hein? Vamos lá. O Gerson. Mesmo quem não usa gasolina aditivada, não deve colocar aditivo na gasolina, certo? É isso? É isso. Não deve colocar, porque ele já tem um aditivo. Nossa gasolina já vem aditivada, ela está preparada para isso, os motores foram preparados para isso também, então ela tem a quantidade necessária para fazer toda a limpeza do carro, do motor, a parte interna, na área de combustão, toda a parte de encanamento, os bicos, as flautas, ele está todo preparado para que você possa ter o teu carro sempre bem, tanto é que hoje a limpeza de bico está... Eu sou da época do carburador, Fernando. Mas mesmo ela não sendo aditivada, é a pergunta do ouvinte. Mesmo não sendo? Isso. Olha só, eu não recomendo. Eu não recomendo esse aditivo na gasolina, porque o carro, ele já vem da gasolina comum, e os carros mais antigos, eles às vezes têm muita borra no sistema lá dentro do motor. E aí quando você bota um aditivo desse, acaba soltando, desplacando algumas coisas, porque ele limpa o motor. Isso, se você o fizer, precisa ter a orientação do teu mecânico. Se seu carro for muito antigo, você não deve colocar esse tipo de aditivo, porque ele vai provavelmente soltar aquelas placas, as gorduras internas, e vai entupir. É por isso que entope a bomba de óleo lá no cárter. Então, muito cuidado com os aditivos. Não recomendo. Mais um. O Deranise, ele me pergunta se existe um shampoo específico para o limpador. Existe. Existe um shampoo. Na época, a coisa era universal, chamava-se OptiClean, se eu não me engano. É um shampoo pequeno, uma coisinha pequena, Fernando, um frasquinho de 200 ml, eu acho que é até menos, 100 ml. Baratinho, custava 7, 8, 10 reais. E vale muito a pena, dura muito. Você pode botar ainda 1 ou 2 águas que ele vai sempre limpando o para-brisa e desengraxando. Vale muito a pena. O Alexandre pergunta se carbonizar o motor é viável. Não, carbonizar o motor não. O motor ele acaba carbonizando devido à gasolina adulterada, devido àquela época lá atrás tinha muito chumbo na gasolina, carbonizava muito. Carros carburados carbonizavam muito, logo no início da injeção carbonizava muito. Então, e o óleo também, essa mistura do óleo, quando você não troca o óleo e você coloca um óleo sobre outro óleo, mistura o mineral com óleo sintético, faz aquela confusão no motor, ele carboniza. E aí, quando carboniza, prejudica muito, Alexandre, né? Isso, Alexandre. Ele prejudica muito o motor. O motor fica numa condição muito ruim, a parte interna. Tanto é que você vai ter que abrir o motor, tirar o cárter para fazer uma limpeza interna. Tira aquela graxa, ela fica muito espessa, fica muito grossa, Fernanda. É isso. Eu tenho 2 contribuições aqui. Meu tempo esgotou por conta da propaganda política partidária que eu tenho que entregar agora o programa. Mas eu vou rapidinho aqui, o Marcos. Ele diz que graças à tecnologia, os veículos novos, eles mostram mais os desgastes. Daqui a algum tempo a gente nem deve mais enfrentar esse tipo de problema. E o Edson, ele diz que ele sempre segue o seguinte ritual: nível de óleo e de água deve ser feito sempre com o motor frio, troca de óleo, troque todos os filtros de combustível também e de óleo de motor. Faço isso, nunca tive problemas. Fim. Beleza, belíssima contribuição aí do Gilmar, do Douglas, do Davi, do Gerson, do Alexandre, do Marcos, do Edson. Obrigado, vocês são basicamente mecânicos profissionais, conhecem bem sobre carro. Muito obrigado, Fernanda. Forte abraço, até semana que vem.